Como assim justificados? Olá, olá meus irmãos, quero hoje falar um pouco sobre o assunto da justificação, né? Esse assunto que ainda hoje para nós, ou para alguns, ainda traz um pouco de mistério, de confusão. O meu objetivo é gravar esse vídeo para tirar qualquer tipo de confusão sobre o que é justificação, tá? E para isso eu escolhi um versículo da Bíblia, muito conhecido. Poderia ter escolhido muitos outros falando sobre justificação, mas eu escolhi Romanos 3:23, na verdade 3:24, que diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo aqui nos traz um ensinamento dizendo que nós fomos justificados por meio da graça, né? De acordo com a redenção. Fomos pela graça gratuitamente por meio da redenção. Mas para que possamos entender e tirar e desmistificar qualquer tipo de compreensão, de erro nesse, ou falta de compreensão também, né? Em relação à justificação e à redenção, nós precisamos entender a etimologia dessa palavra, tá? Primeiro, a justificação, ela tem o ato, ela é, na verdade, o pagamento da dívida, né? Cristo foi o nosso justificador. No versículo 26, Paulo vai dizer que ele é santo e justificador, né? Então, para que nós possamos entender, nós temos que entender o que é justificação, mas também o que é redenção. A redenção nos dias de hoje, ela no nosso português brasileiro, é uma palavra que ela caiu em desuso. Por quê? Porque não há nada que possa representar ou interpretar no nosso cotidiano essa palavra redenção. Mas para a igreja do primeiro século, para Paulo, para Cristo, a redenção para aqueles irmãos era algo do seu cotidiano. Por quê? Porque o que significa redenção? Redenção ela vem do grego, né, do grego kaioné, apólotos, e ele representa ou significa o ato do resgate, né? O que era a redenção? Quando um indivíduo ele comprava um escravo, o escravo era propriedade do seu dono, né? Ele era propriedade dele. Vai uma pessoa, compra esse escravo e liberta ele. Dá a ele a carta de alforria. Quando um cidadão ele compra um escravo, ele comprava um escravo no primeiro século da era cristã, ele era dono, era uma propriedade dele. Mas ele abre mão dessa propriedade e dá a liberdade a esse escravo. Isso se chama redenção. Então, conhecendo o significado e o que representava para a igreja do primeiro século, fica mais fácil nós entendermos o que é redenção e o que é justificação. Mas a justificação ela possui dois aspectos da justificação. O primeiro é a liberdade e o segundo é o pagamento da dívida. E eu quero fazer duas analogias, eu quero apresentar para você duas analogias que vão fazer você tirar qualquer sombra de dúvida a respeito da justificação e da redenção. A primeira é o seguinte: imaginemos um condenado à cadeira elétrica, né? Condenado à morte. No nosso país não existe isso, mas em muitos países no mundo que existe a condenação por pena de morte. Suponhamos que um condenado à cadeira elétrica está sentado na cadeira elétrica. Sobre o seu corpo, todo o seu corpo vai vir 2.000 volts da cadeira elétrica. E tem um militar com a mão na chave aonde vai acionar os 2.000 volts sobre o corpo desse indivíduo, desse condenado. E quando ele está com a mão para apertar o gatilho e soltar os 2.000 volts sobre esse condenado, alguém grita e diga assim: não, para! Ele está liberto. Isso representa a liberdade que Cristo promoveu para nós. Nós estávamos condenados. Aí você de repente vira para mim e fala assim: não, mas calma aí, eu não estou condenado, eu não fiz nada. Fez. Todos nós fizemos, né? A herança do pecado de Adão, ela condenou toda a humanidade. Todos nós, quando nascemos, já nascemos sobre a herança do pecado e somos condenados e estamos como escravo do pecado. Paulo vai dizer isso por inúmeras vezes em suas cartas. Então, nós já estávamos condenados e Cristo nos justificou quando ele tirou sobre nós essa dívida e aniquilou essa dívida. Sendo que essa liberdade ela teve um preço. Tem uma frase muito conhecida aí que diz que
Foi pela graça, mas não foi de graça. Existia uma lei. Não poderia simplesmente uma autoridade decretar a liberdade para um indivíduo sem que a dívida foi paga. E Cristo, ele pagou a dívida. Então eu falei de dois aspectos. O primeiro é a liberdade. E o segundo é o quê? O pagamento da dívida. Não haveria possibilidade de liberdade sem que a dívida fosse paga. Tá? E como que a dívida foi paga? Cristo pagou a dívida na cruz, né? Em Romanos 8, Paulo vai dizer que ele pagou a dívida encerrando o pecado na carne. Ou seja, ele pagou a dívida com o seu próprio sangue. Tá? Mas, para que nós venhamos compreender essa questão do pagamento da dívida, eu vou usar uma analogia que vai fazer você... Vai ser um divisor de águas na sua vida. Se você não compreendeu, a partir de agora você vai compreender e vai conseguir explicar e falar o que é de fato justificação e redenção. Tá? O que é o pagamento da dívida? Imaginemos o seguinte. Próximo da minha casa aqui tem uma padaria de um amigo meu, o nome dele é Cláudio. E algumas vezes eu esqueço o dinheiro em casa e vou lá e compro fiado nele. Ele ainda me vende. Isso é difícil, né? Mas ele ainda me vende fiado. Suponhamos que ao longo do mês eu comprei inúmeras vezes fiado com o Cláudio. E o Cláudio da padaria eu estou devendo R$100 a ele. Meu pai mesmo, um senhor de 71 anos, meu pai, o seu Roberto. O seu Roberto chegou lá, virou pro Cláudio e falou assim: Cláudio, quanto que meu filho está devendo? Aí o Cláudio olha na folhinha lá e fala: ó, ele está devendo R$100. Meu pai foi lá e pagou a dívida. Meu pai pagou a minha dívida. Eu não estou devendo mais nada ao Cláudio. O Cláudio não tem o direito de bater na minha porta e falar assim: Roberto, paga a minha dívida. Mas eu não paguei a dívida. Mas a dívida foi paga. Não foi paga por mim, mas alguém pagou a dívida para mim. Isso é justificação. Não sou mais devedor ao dono da padaria. O Cláudio não tem o direito de me cobrar nada, porque a dívida foi paga. Mas esse dinheiro não foi pago por mim, essa dívida não foi paga por mim, porque alguém pagou a dívida para mim. E quem pagou, na minha analogia, no meu exemplo, foi o meu pai. O seu Roberto, um senhor de 71 anos, pagou a dívida para mim. Tá? Então aqui eu apresento para você os dois aspectos da justificação. A liberdade e o pagamento da dívida. A liberdade, uma autoridade dizendo ele está livre, e o segundo, ele pagando a dívida, porque a dívida havia de ser paga. Não haveria possibilidade, Deus não haveria de romper, né, um princípio estabelecido por ele mesmo no início. Então a dívida deveria ser paga, ela tinha que ser paga. Então Cristo pagou a nossa dívida e, no meu exemplo, né, o dono da padaria não pode mais me cobrar uma dívida que não existe, porque ela foi paga. Entretanto, nós temos um porém muito grande dentro disso. Essas duas analogias fizeram você compreender o que é justificação. Mas, além desses dois aspectos, existe algo que é muito importante, que é o reconhecimento do pagamento da dívida. Suponhamos que meu pai, o seu Roberto, o senhor de 71 anos, pagou a minha dívida, mas eu não sei. Ele não me contou que pagou minha dívida. Isso dá direito ao Cláudio, de maneira astuciosa, de vir me cobrar. Dá um desperto, né? Eu, como um bom carioca, posso dizer, o malandro. O malandro chegou e falou assim: pô, Roberto, tu tá me devendo R$100. E eu ter que pagar essa dívida. Como eu não posso pagar a dívida do pecado, eu fico devendo e eu me torno um escravo do Cláudio, porque eu não reconheço que a dívida foi paga. É isso que acontece quando o indivíduo não reconhece Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Quando não reconhece que ele pagou a dívida. A justificação é para todos. Ele se estende a todos, mas todos que tomarem conhecimento do pagamento da dívida. Se eu não sei que meu pai pagou a dívida, eu ainda acho ou estou devendo o dono da padaria. Em o Evangelho de João tem algo que vai finalizar esse vídeo. Ele vai falar um pouco, eu escrevi aqui, vou ler aqui mesmo, no tablet, tá? João 3, versículo 14 e 15, vai dizer assim, Jesus Cristo dizendo: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo nele que crer tenha a vida eterna. O que Jesus está falando aqui? Ele está nos remetindo
a Números 21. O que diz o Números 21? Quando o povo de Israel, ele começa aquela murmuração em Obote, Deus ele manda como punição da rebelião e da reclamação do povo, da murmuração do povo, serpentes que picavam o povo ali naquele local. E toda vez que a serpente venenosa picava uma pessoa, essa pessoa morria. Então Moisés ele vai orar a Deus, pedindo a Deus que Deus tire sobre ele aquela condenação, sobre o povo aquela condenação. E Deus vai orientar a Moisés a fazer uma serpente de bronze e colocar ela sobre um poste. E toda vez quando uma pessoa era picada, o que ela fazia? Ela olhava para a serpente. E quando ela olhava para a serpente, vinha sobre ela o antídoto do veneno. E ela não morria, por causa que ela olhou para a serpente. E Jesus está querendo dizer aqui, em João, no Evangelho de João, dizendo que aquilo era a tipificação de Cristo. Aquela serpente, ela representava Cristo, ela era a sombra de Cristo. Ela estava apontando para Cristo. E com Cristo é a mesma coisa. Nós devemos, ele já pagou nossa dívida. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós reconhecemos que ele morreu, ressuscitou para a remissão dos nossos pecados, nós recebemos o antídoto e deixamos de ser escravo do pecado. Quer dizer, eu reconhecendo Cristo, eu não devo mais o pecado. Então não adianta a dívida ser paga e eu ser liberto se eu não reconheço que eu estou liberto em Cristo Jesus. Então é necessário um indivíduo reconhecer Cristo como seu único e suficiente Salvador, reconhecer que ele morreu e ressuscitou, pagando a minha dívida, para que ele morreu e ressuscitou, para que eu fosse totalmente liberto da escravidão do pecado. Aí sim eu sou justificado em Cristo por meio da redenção. Espero, meu amado, que você tenha gostado desse vídeo e que ele tenha sido bênção na sua vida. Mas eu quero te pedir que, se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever nesse canal, não deixe de dar um joinha, de curtir. Isso faz com que o YouTube, o mecanismo do YouTube identifique que esse é um vídeo relevante e vai fazer com que outras pessoas sejam também abençoadas por esse conteúdo que foi bênção na sua vida, eu tenho plena certeza disso, tá ok? Então deixa seu comentário aí e seja abençoado pelo Senhor. Um grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.